Não, é muito fácil falar dela. Sim. Na realidade, a nossa história é um pouco até tanto engraçada. É mesmo. Eu, desde muito jovem, sempre na presença de Deus, eu fui líder de jovens também na igreja que eu nasci na fé. E em um evento da nossa juventude foi acho que foi o primeiro contato com ela. Na realidade, não tinha nenhum tipo de afinidade. Depois que ela me falou, foi muito engraçado, porque naquele dia era um dia de evento, congresso, festividade, e de alguma forma Deus estava falando comigo acerca dela. Ela estava sentado na cadeira da igreja e Deus me trouxe uma palavra revelada, profética, e eu transmiti para ela. Meu Deus. Que bênção. Não tinha contato com ela, eu fui revê-la depois de um ano. E qual foi a ocasião? Eu estava cursando o curso de Direito na Faculdade Unixul. Sim. E o meu cunhado, que hoje é meu cunhado, irmão dela, a gente se conheceu, se aproximou lá na faculdade. Ele fazia o curso de Letras e a gente estreitou o relacionamento. Foi daí onde a gente começou a se aproximar. E aí ela contou que ela estava afastada naquela ocasião e a partir dali ela reconciliou com Jesus. Nossa. Que ela estava A partir daquela revelação? Daquela revelação, Meu daquele encontro. Deus do Então eu falei céu. assim, Jesus, ganhei a alma pra ti, mas o corpo foi meu. Não sei se foi algo, né, intencional. Eu acho que ele tava ali, ele falou assim, Jesus, me dá uma revelação daquela moça ali. Mas assim, não Foi foi... um olhar 47. Mas foi difícil, porque a gente começou através de uma amizade, né? Sim. Embora havia já também a intenção, mas como eu sempre fui pregador também, eu não queria errar. Então você sabe que hoje tem muitos pregadores que são pegadores. É né? verdade. Então a gente se preocupa muito com a imagem também nesse sentido. Então, para não errar, nós criamos uma amizade, oramos 5 meses Meu Deus. para que ver se era lindo. isso mesmo. Verdade. E foi quando nós tomamos a iniciativa do namoro. Mas aí eu já tinha saído do curso de Direito, a chamada ardeu, ingressamos na FAESP, que é a Faculdade Teológica de São Paulo, do Belém, e nós começamos a estudar juntos, ainda amigos. Na primeira aula, né? O professor Matias, na época, olhou para nós e falou assim, vocês namoram? Eu falei, não, nós somos Olha. amigos, nós somos amigos. Ele disse o seguinte, até o final do Morrendo de curso vergonha. vocês casam. Meu Olha, Deus. que bênção. E hoje nós estamos 16 anos de casados, Que 18 Glória a juntos, Meu Deus. e com o fruto do nosso amor, que são os 2 filhos lindos que nós temos. Que bênção. maravilha. E vocês têm quantos anos de casado? De 16, né? 16 16 casados anos. e 18 juntos. Amém. E o nome do filhinho de vocês, a filhinha é a Radassa e o menino é? Joseph. Joseph. Que nomes lindos, Agora- assim. Agora tem, Nomes selecionados, né? agora tem a versão da pastora. Sim. O pastor ele foi na revelação. Foi profundo, né? O que será que eu achei? Né? Diferente dele, eu praticamente nasci no berço evangélico, né? Desde pequenininha. A minha mãe aceitou Jesus, né? Na nossa casa primeiro, eu tinha por volta de 4 anos de idade. Então, eu digo que praticamente nasci no berço. Sim. E fui crescendo na igreja, né? Em uma denominação bem rígida, era muito rígida mesmo. Então, era daquela oração forte. Sim. E aí, por volta dos 18 anos, né? A gente vem de uma igreja bem rígida, desde pequenininha. Sim. E aí o mundo começa a ter uma certa sedução, uma certa atratividade, né? E aí eu me afastei do evangelho. Sim. Minha mãe ficou brava, eu e meus irmãos, todo mundo afastado. Nossa. Exatamente. Aí uns 2 anos depois, quando eu tava por volta dos 20, praticamente 20 anos, aí uma amiga convidou. Falou, vamos em uma igreja que tá tendo um congresso de jovens. Olha. E eu, né, fiquei meio assim, hesitei um pouquinho, falei, vamos, né, não tô fazendo nada. E ela, vamos, menina, vai ser bênção, era uma amiga da família. Sim. E eu fui, e era exatamente um congresso que ele era o líder, né, e ele estava dirigindo, e eu entrei, sentei, né, bem assim, olhando, e, né, o coração já começa a queimar, porque por mais que você se afastou, mas a alma é sedenta. Sim. Verdade. A alma, ela tá pedindo aquilo ali, né, aquela comida, aquele ambiente, a saudade já bateu. Sim. Eu sempre gostei de louvar, e aí um monte de louvor. E aí Deus não demorou muito. Fazia o quê? Uns 20 minutos que eu tinha chegado.
E ele estava dirigindo o culto, Deus tomou a vida dele para falar exatamente a minha situação atual. Olha, que Meu tremendo. Deus. Foi impacto já. Exato. De início. Deus usou ele dizendo, é tempo de voltar. Tempo de voltar. Deus, Meu Deus. Exatamente. Deus tem uma promessa na tua vida que ele fez desde quando você era criança. Olha. E era mesmo. Ele Que começou a tremendo. revelar Mas tem um adendo realmente. aí. Exatamente. Ela via eu olhando de uma forma compenetrada. Eu falei, esse irmãozinho tá meio... Não, gente, vamos e convenhamos. A gente... Esse irmão aí tá... Te deu uma constrangida a forma Foi. que ele te olhou? Porque eu cheguei no culto, aí de cara já me colocaram numa das primeiras fileiras, assim, né? E eu sentei ali. E aí ele estava no púlpito, e aí ele colocou o olho e ficou assim olhando. E olhando, e não tirou... Bem fundo aquele olhar, bem né? olhando assim no meu rosto. Aí eu Aham. olhava pra minha amiga e falava, que esse irmãozinho. Estranho, né? Será que Tá acontecendo aqui. essa sua amiga, será que era amiga dele também, né? Não. Vamos lá no culto aí. Foi um revelamento. Tipo, né, vamos... Não. Deixa bem na primeira cadeira aqui, eu vou sentar aqui. Vou armar alguma coisa pra minha amiga Não, aqui. pior que não. Ela não era, não. Ela também estava como eu, estava visitando. Ela não Tava conhecia. totalmente. Mas era a igreja deles, na época, era uma igreja muito fervorosa. Todo mundo gostava de ir nos congressos que eles faziam. Que bem. E aí, ele olhando, e eu já dei uma julgada. Já falei, ué, esse irmãozinho aí, não sei, né? Desde ficar lá no céu, tá olhando as irmãzinhas. Aí, de repente, já leva uma lapada do céu, né? É isso que eu te digo, menina. Fica de pé. Ai, meu Deus. E aí, Deus usou a vida dele naquele dia e foi muito direcionado. E o engraçado é que eu fiquei com aquela palavra no coração. Só que eu não fiquei já com a imagem dele na minha mente. Eu acabei esquecendo. Sim. Até Da feição dele. Da feição, eu já não... Porque a gente não tinha amizade, né? Nessa época, nós não tínhamos amizade, apesar de morar no mesmo bairro. Não tínhamos amizade. Sim. E éramos de igrejas diferentes. E eu fiquei com aquela palavra no coração. 2 meses depois, eu já estava lá erguida no céu. E lá e já batizei em outro mês. E foi Que uma bênção. bênção. Saí depois de 1 ano. Foi que nós acabamos nos revendo novamente. Depois de Meu um Deus. ano. Depois de 1 ano. Quantos aninhos você tinha? Eu tinha, na época, 21 anos. Olha, E ele também, que nós temos a Os dois mesma mesma idade. idade. Mesma idade. Mesma Que idade. bênção. 21 Bonito. anos. Os dois têm... Ah, os dois tinham 21 anos. 21. E eles têm a mesma idade hoje também. Hoje. Que 21 bênção. anos. Aí, com 23 casamos. Que Que tremendo. lindo. Foi rápido, né? Aí Um foram... nasceu pro outro mesmo. Né? Essas histórias, assim, que hoje as pessoas, elas, principalmente os jovens de hoje em dia, Verdade. eles querem porque querem namorar, né? Sim, E sim. casar. E eles acabam forçando muitas situações e depois gera problema pros pastores, né? Porque assim, pastor, deu errado, isso e aquilo, mas você não sabe esperar, né? E assim, as coisas, quando é pra acontecer da parte de Deus, acaba acontecendo naturalmente, assim. Eu acredito muito nessa Natural. questão, até virou um jargão, mas é uma verdade, que Deus não une pessoas, une propósitos. Sim. Né? Sim. Então, isso eu levo de uma forma verdadeira e até transmito isso ao coração da nossa juventude, falando sobre essa questão, né? Às vezes eles aceleram de uma forma precipitada por conta de uma carência, Sim. a fim de ter alguém, mas não são tão seletivos com relação a essa escolha. Sim. Eu Verdade. antes, embora tendo essa química, né, no sentido, mas eu me preparei em oração para Sim. entender se de fato era a vontade de Deus. Era Então, real. a gente se submete a essa vontade e deixa Deus fazer essa condução. Né? Claro que não significa que é um padrão que vai ter uma profecia, eis que te digo, esse é seu, aquele... Não, mas Né? Deus te dota de inteligência, Sim. com a capacidade de você discernir, de você analisar. Eu analisei todo o contexto de como ela era como filha, como ela era compromissada com Deus, e isso foi que chancelou também essa decisão. Sim, sim. Verdade. Lindo. E